Para uma conversa muito interessante, eu quero convidar aqui para o telão o presidente da Associação Paulista de Medicina, o José Luiz Amaral. Olá, José Luiz, boa tarde. O seu áudio está fechado, provavelmente. Não te ouço. Isso mesmo, desculpe-me. Muito boa tarde, é um prazer estar com vocês. Gostaria de cumprimentá-los pelo evento, pelo sucesso do evento. Muito obrigada. Até já. Também estará conosco a superintendente assistencial e de educação do Hospital Moinhos de Vento, a Vânia Rossig. Oi, Vânia. Mais uma vez conosco. Oi, boa tarde. Mais uma vez, um prazer estar com vocês. Uma boa tarde e desejar parabéns pelo excelente evento. Excelente, a Vânia é uma simpatia e ela estará também com a socióloga e pesquisadora Maria Helena Machado. Oi, Maria Helena. Olá, como vai? Boa tarde, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Espero a gente ter um bom debate aqui nesse evento tão importante. Com certeza teremos, Maria Helena. E quem vai moderar é o superintendente de práticas assistenciais e pacientes internados do Hospital Sírio-Libanês, o Luiz Cardoso. Oi, Luiz, boa tarde. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Esperamos que seja uma mesa bastante produtiva e que todos aproveitem bem. Maravilha. Luiz, passo então a palavra agora para você. Todos nós sabemos que os profissionais de saúde vivem em constante pressão no dia a dia, são muitos conflitos, um trabalho exaustivo, um trabalho que exige um aprimoramento constante, às vezes com condições difíceis, onde você tem que equilibrar muito a sua vida profissional, a sua dedicação, o seu tempo de trabalho com a sua vida pessoal. Isso gera um burnout, conflitos, dificuldades e às vezes até alguns quadros psíquicos, psicológicos. Nessa pandemia, nós enfrentamos uma situação inusitada, primeiro, porque nós estamos vivendo um momento bastante prolongado, né, dessa pandemia. São 17, 18 meses, onde nós enfrentamos uma doença desconhecida, uma doença com uma potencial mortalidade, que eleva muito essas questões de burnout. Então, durante esse período todo, nós tivemos que nos reinventar, né? Os profissionais de saúde tiveram que se reinventar. Muitas coisas mudaram, muitos fluxos dentro do trabalho, novos conhecimentos foram agregados e de uma forma, às vezes, muito rápida, né? O que elevou em muito a incerteza e a insegurança do que fazer as coisas corretas no momento correto, né? Então isso, sem dúvida, foi um momento ímpar e continua sendo um momento ímpar. Nós tivemos também várias perdas, né, de profissionais de saúde durante a pandemia. Então são todos esses aspectos que nós vamos discutir durante essa mesa com esses renomados profissionais. E para começar as apresentações, eu gostaria de convidar a professora Maria Helena Machado para que ela nos falasse qual é a sua impressão, qual é a sua visão sobre essa questão da força de trabalho durante a pandemia na área da saúde. Muito obrigado, professora Maria Helena, pela sua participação. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela sua moderação nessa mesa, cumprimentar tanto tempo que eu não vejo, né, José Luiz Amaral, né,
prazer em te rever. Vânia Rossich, que também prazer em conhecê-la, e o professor Luiz Cardoso, também quero agradecer a nossa mesa, né? Eu vou estar falando de uma pesquisa que eu estou realizando, que agora nós estamos na fase de análise dos dados e mais elaboração mesmo de uma análise mais consistente, né? E que trata das condições de trabalho dos profissionais de saúde no contexto da Covid, né? Aqui eu vou focar nas condições de trabalho dos profissionais de nível superior, as 14 profissões, como eu vou falar logo a seguir. Eu sou da Fundação Oswaldo Cruz, pesquisadora titular da Fundação Oswaldo Cruz. Essa pesquisa é da Fundação Oswaldo Cruz, com participação de inúmeras entidades, inclusive o próprio Conselho Federal de Medicina, né? Vários sindicatos também da categoria médica e também de outras categorias profissionais, como também várias sociedades de especialistas, né? Inúmeras delas. Bom, a primeira questão é dizer que essa pesquisa, ela tem esse título, né, Condições de Trabalho dos Profissionais de Saúde no contexto da Covid no Brasil. É uma pesquisa que veio para discutir, desvendar como os trabalhadores inicialmente pensavam em todos os trabalhadores da saúde, né? Depois ele desmembrou em 2 pesquisas, e depois na terceira pesquisa. Essa pesquisa, Condições de Trabalho, ela ouviu as 14 profissões da saúde, definidas pelo Conselho Nacional de Saúde, todas de nível superior, e nós conseguimos chegar a todas as capitais, todos os estados, e mais de 2.200 municípios, né? Ela foi também aprovada pelo Comitê de Ética da Escola Nacional de Saúde Pública e da Fundação Oswaldo Cruz. Aqui eu vou apresentar alguns dados, não é o conjunto todo da pesquisa, até porque não cabia, mas alguns pontos importantes para o nosso debate aqui, para ajudar. Bom, primeiro dizer que nós fizemos essa pesquisa, iniciamos ela foi em abril, maio, a gente começou a tratativa, e depois, imediatamente, início dela em julho. Em julho começamos, e passamos um período grande até novembro, em pesquisa de campo, né? Nessa pesquisa de campo, nós ouvimos mais de 15 mil profissionais de saúde, né, de nível superior, aí inclui, evidentemente, os médicos, enfermeiros, farmacêuticos, os fisioterapeutas, cirurgiões dentistas, né? E esse resultado que, por exemplo, no caso da enfermagem e dos médicos, foi feita uma análise cuidadosa das especialidades, mostrando que a maioria absoluta das especialidades, dos médicos, especialidade da enfermagem, também participaram e responderam à pesquisa, ou seja, a abrangência da pandemia, nós estávamos voltados para discutir a pandemia e onde eles trabalhavam, e é impressionante como que houve um volume muito grande de resposta dessas 2 grandes categorias profissionais. Evidentemente, todas as demais responderam também ao questionário. Dizer que ela vem acompanhar a realidade da força de trabalho em saúde do país, que significa que mais de 77% desses trabalhadores são profissionais do sexo feminino, 22%, em torno de 22% são do sexo masculino, ou seja, há uma forte participação de homens, de mulheres, desculpa, né? A faixa etária, ela está bem dividida, né? Com muita força nos profissionais que têm até 50 anos de idade, com uma participação bem expressiva de 1/3 com até 35 anos, imaginando residência médica, residência em enfermagem, residência em fisioterapia, que significa um profissional com pouco tempo de formado, e tem um volume bem expressivo, maior, o número é daqueles de entre 36 e 50 anos. E um número mais reduzido de profissionais
com mais de 61 anos, 61 e mais. Isso significa aquela ideia de nós fizemos essa divisão pensando na perspectiva de que com mais de 60 anos esse profissional podia ter a opção de não trabalhar, ou, maior parte, eles poderiam se afastar do trabalho por questão de direito, da questão de mais de 60 anos, né, por conta da pandemia, né. Também a gente verificou que há um volume bastante considerado, que a maioria, eles se consideram brancos, né, que é a definição do IBGE, a cor que eles se consideram, né, e também a gente viu também quase 40%, eles são pretos e pardos, né, mais pardos do que pretos, né. Uma participação aí, ela vai mudar essa questão da cor, dependendo da profissão que nós estamos falando. Aqui eu estou falando de todas as profissões de nível superior que está atuando. Também é importantíssimo que o volume de profissionais que responderam essa pesquisa apresenta, eles afirmam que trabalham, que atuam em estabelecimento que foi, ou que ainda é referência para a Covid-19, não, que não significa que ele não trabalha em outro lugar, mas ele diz que quase 70% afirma que trabalhou ou trabalha num estabelecimento de referência. Uma coisa importante é que 34%, ou seja, um quarto desses profissionais, trabalham em hospitais públicos, né? 25% em atenção primária, quase sempre de origem pública, 11% em hospitais privados e 5% no filantrópico, né? Então, há uma forte participação do setor público privado, se nós juntarmos e somarmos o público com o filantrópico. Mas há uma força muito grande do setor público no conta da Covid. Também é importante dizer, quase metade desses trabalhadores, desses profissionais, afirmam ter outro emprego, ou seja, a gente já reconhece isso até pelo fato de já termos realizado inúmeras pesquisas, inclusive para os médicos, a enfermagem e outras profissões, que mostra que o multiemprego é comum e usual por conta dos salários e, muitas vezes, a remuneração que exige dele acaba tendo que atuar em 2, 3 lugares, né? Metade desses trabalhadores, 51%, trabalham até 40 horas semanais, e metade deles, né, quase metade, tem jornada acima de 41 horas, o que faz sentido na medida que uma parte significativa deles afirmam que, além do trabalho que ele estava respondendo à pesquisa, ele está atuando em outro lugar, né? Quase metade dessa força de trabalho se sente sobrecarregada, foi dito aqui pelo professor Luiz dizendo, Cardoso, da questão da sobrecarga, né, do cansaço, né, exaustão desse profissional. Então, muito importante dizer que há um volume muito grande de profissionais que se sentem muito sobrecarregados. Mais da metade dos profissionais não se sentem protegidos contra a Covid-19 no ambiente de trabalho. Observe que eu falei que mais de 60% desses trabalhadores atua em instituições e estabelecimentos de referência, seja público ou seja privado, referência para atendimento à Covid. E eles não se sentem seguros nesses locais. Por quê? Aqui eu não vou pôr percentuais, mas eu quero só levantar a questão para o debate, que é a falta, a escassez e a inadequação dos EPIs. Aí, como nós passamos um período grande na pesquisa de campo, nós passamos também por todo esse processo, no momento que tinha falta de equipamentos, depois esse equipamento existia, mas existia com escassez, e muitas vezes a escassez associava também a qualidade e a inadequação, ou pela qualidade, ou às vezes pelo tamanho do equipamento, não combinando, muitas vezes, a crítica que eles falaram, combinando o tamanho que a pessoa tem e a necessidade de um equipamento diferenciado. Outro ponto é o medo generalizado de se contaminar no trabalho, né? Local que ele não deveria se sentir tão ameaçado, ele diz que ele se sente muito inseguro e com muito medo. As estruturas e infraestruturas inadequadas para o trabalho durante a pandemia.
despreparo técnico para atuar na pandemia. Isso é uma crítica muito forte que os gestores precisam ouvir, seja ele público, seja privado, seja filantrópico. É importante observar que os trabalhadores, os profissionais de saúde se sentem muito inseguros porque eles entraram na pandemia com a sensação de que eles não sabiam bem o que fazer frente à situação de grande volume de trabalho, grande volume de atendimento, emergências e tudo mais. A outra questão é a questão da gestão, né? Outro ponto delicado, né? Há muito, eu resumi aqui dizendo, gestão insensível às suas necessidades pessoais e profissionais. Há uma crítica muito forte dos profissionais, dizendo que os trabalhadores não se sentem protegidos, não se sentem compreendidos, e as reivindicações que eles têm, por exemplo, de medidas mínimas na alimentação, às vezes na questão do acesso à água, ao equipamento, questões pessoais que poderiam ser resolvidas pelo gestor imediato dele, o chefe, o coordenador. Então, essa é uma queixa recorrente entre eles. Mais de um quarto, ou seja, mais de 25%, apresenta fator de risco de doença pré-existente, né, que seriam as comorbidades, né, e aí nós estamos falando de pressão alta, obesidade, diabetes, problemas pulmonares, né, questões que eles afetam. Não é muita gente, 25%, ou seja, independente da pandemia, a força de trabalho em saúde do Brasil apresenta um volume bem considerável, que tem a ver com licença médica, tem a ver com afastamentos, com situações que eu, em outras pesquisas que eu realizei, que nós realizamos na Fundação Oswaldo Cruz, já mostrava essa força de trabalho, de certa forma, adoecida. A pergunta seguinte era: quais são as alterações significativas na sua vida cotidiana? O que mudou com a pandemia, né? Então, aí ele me apresenta questões delicadas, que todos vocês, eu tenho certeza que também devem ter ouvido muito essas questões. A primeira é perturbação do sono, né? Como a insônia e hipersonia, ou seja, muitas vezes ele não conseguia descansar, mesmo com sono, mesmo cansado, ele não tinha um sono sossegado e muito assoberbado, imaginando o dia seguinte. Irritabilidade, choro frequente, distúrbio em geral, muita descompensação desse trabalhador no seu dia a dia, entre colegas e muitas vezes ao chegar em casa. Incapacidade de relaxar e muito estresse, né? Mesmo fora do ambiente de trabalho, ele se mantinha muito estressado, se mantinha muito com um nível de relaxamento muito difícil de conseguir. Perda de satisfação na carreira, na vida, tristeza, apatia. Então, esse é um ponto também extremamente forte, profundo, e que a gente tem depoimentos muito tristes, né, que leva a gente a nos preocupar e a buscar o diálogo com aqueles que têm a capacidade, como esse encontro, esse congresso tem, de mudar essa realidade, né? Sensação negativa do futuro, né, do pensamento negativo com a vida, e o pensamento suicida. Esse pensamento suicida, essa negatividade, esse sentimento triste, ele não é da pandemia, mas ele fortalece na pandemia. Todas essas alterações foram perguntadas quando começou. Eles afirmam, 90% afirmam, que reforçou e isso se tornou agudo com a pandemia. Então, o pensamento suicida, por exemplo, a gente sabe que há na área da saúde um volume considerável, alarmante, de profissionais que tentam suicídio ou que chegam a suicidar. Então, aí, independente da profissão. A mudança na rotina profissional. O que é que mudou na rotina profissional? Esse trabalho que já é intenso, esgotante, né? Trabalhar na saúde, trabalhar com a responsabilidade da vida do outro, da saúde, do bem-estar dele, a rotina dele trabalhar em mais de um emprego, né?
a vida pesada que é de um médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do farmacêutico, do nutricionista, né? Então, além disso, ele mostra que o que mudou? Mudou que esse trabalho passa a ser extenuante, né? No limite da exaustão. O que significa trabalho extenuante? Significa que ele está trabalhando muito mais no mesmo tempo que ele teria que estar atuando, trabalhando com um volume muito mais de pacientes muito mais graves, naturalmente, né? E assumindo a responsabilidade de mais de um trabalho, que não é só o dele, mas ele muitas vezes tem que assumir a responsabilidade do trabalho do outro, do colega, que faltou porque está doente, ou que faltou porque está afastado, ou porque ele morreu. Então, esse volume extenuante significa que ele está no limite dele, né? A questão da biossegurança e das contradições cotidianas. Várias instituições, seja públicas, privadas, filantrópicas, o dado, ele indistintamente, ele mostra que nessas setores do atendimento, há problemas, e houve problema e continua tendo problema com a biossegurança. Exige-se equipamentos necessários, exige que ele use o equipamento, exige total segurança, é necessário que se exija mesmo, mas muitas vezes esses equipamentos não estão adequados, muitas vezes tem falta desses equipamentos. Há muitos casos dos trabalhadores afirmarem que tem que comprar equipamentos de melhor qualidade para poder trabalhar naquela instituição. Eu não estou falando das instituições de excelência, eu estou falando das instituições e dos estabelecimentos de saúde do país, em todo o país, em todas as regiões, né? Então, é preciso observar isso. A questão também diz respeito a essa necessidade e o trabalho da saúde, ele é um trabalho de convívio permanente, convívio muito intenso, né? Os profissionais de saúde atuam nas instituições e passam o dia na instituição, né? Passa de uma instituição para outra, mas ele passa o dia inteiro de uma instituição a outra, mas sempre em convívio com os colegas, família, com os pacientes, entre os amigos e tudo. Então, a privação, esse isolamento que eles passaram por muito tempo, produz muita irritação e muita preocupação entre eles. O medo da morte, isso nos causou muita perplexidade, pensando de que a saúde, para trabalhar na saúde, sempre é um risco, de uma forma ou de outra, é um risco. Mas ele se sentir diariamente com medo de morrer, e aí o medo de morrer dele está ligado, evidentemente, é o medo da contaminação, vendo colegas morrerem todos os dias. E a questão da cidadania do trabalhador em risco. Há relatos, e muitos relatos, milhares de relatos, também no PUC, no PUC federal, estadual, municipal, no setor privado, no setor filantrópico, que é perda de direitos trabalhistas, redução da carga de trabalho, portanto, redução do salário, direitos de insalubridade também retirados desses trabalhadores, perdas de direitos de férias por conta da pandemia, uma série de coisas relatado pelo trabalhador como negativo que ele sofreu ao longo da pandemia, né? Aqui, para já finalizar, eu quis trazer aqui para os senhores apenas um gráfico mostrando aqui a situação dos médicos em vermelho, né, dos enfermeiros em azul e dos técnicos auxiliares nesse tom um pouco mais claro, né, mostrando aqui o óbito dos profissionais, né. Eu queria dizer para vocês que nós também fizemos um estudo dos óbitos dos profissionais, e aqui no caso nós temos, nesse primeiro momento, analisar os óbitos médicos e os óbitos de enfermagem, aí a enfermagem, o técnico auxiliar e os enfermeiros, aqui separado, né, para a gente ter ideia o que está acontecendo com esses profissionais, e dizer a vocês que os médicos, infelizmente, é a categoria profissional que mais teve perdas durante toda a pandemia, com mais força a partir do mês de janeiro de 2021. Né? Aqui nós temos, desde o início da pandemia, o registro desde março, abril de 2020, e finalizamos a análise aqui
utilizando o dado do Conselho Federal de Medicina de junho de 2021 e da enfermagem de agosto de 2021, mostrando que só entre essas duas grandes categorias nós tivemos mais de 1.600, quase 1.700 perdas. Se somar as demais categorias, aí incluir, inclusive, nível médio, nível técnico, nós podemos afirmar, sem erro, sem medo de errar, que nós devemos ter mais de 3 a 3.500 mortes entre profissionais de nível técnico, médio e nível superior no país, infelizmente. E, para finalizar, dizer que, além dessa pesquisa que eu acabei de apresentar, alguns dados dela, nós finalizamos agora a pesquisa dos trabalhadores invisíveis da saúde, que são todos os trabalhadores de nível médio, nível técnico, nível de apoio do país, né? Nós acabamos a pesquisa e vamos lançar os dados, esperamos muito em breve. Os dados já estão processados e nós vamos iniciar a divulgação desses dados. E estamos iniciando, vamos iniciar ainda este mês, a pesquisa que vai fechar, então, esse conjunto de trabalhadores que somam, no total, entre 3,5 milhões de trabalhadores em todo o país, no setor público, setor privado, setor filantrópico. Nós vamos analisar e vamos estudar os trabalhadores da saúde indígena, né, e aí vai incluir os trabalhadores de nível médio, nível técnico, nível superior, inclui os médicos, enfermeiros e toda coisa. Com isso, a gente acredita que a Fundação Oswaldo Cruz vai dar uma boa oportunidade para que a gente possa mostrar para a sociedade como estão os trabalhadores da saúde. Eu peço, já finalizei, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui agora, mas é dizer para vocês que eu agradeço a oportunidade, em nome da Fundação Oswaldo Cruz, e peço desculpa de não apresentar dados que nos alegram, né, e que nos tragam boas lembranças, mas, infelizmente, o dado é um dado triste, preocupante, mas é um dado que nos permite discutir, debater e buscar soluções conjuntas, seja no setor público, setor privado, e no caso aqui, especificamente, os hospitais privados de todo o nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Maria Helena, pela excelente palestra. Da tela. Obrigada. Obrigado pela excelente palestra e pela profundidade dos dados da sua pesquisa. A senhora está de parabéns e tenho certeza que nós vamos ter no final oportunidade para discutir e debater esses dados com mais profundidade. Agora eu gostaria de convidar a professora Vânia Rossig para que ela, em 10 minutos, fale sobre as suas impressões sobre o tema. Boa tarde, então, agradecer a oportunidade de poder compartilhar um pouco do que nós vivenciamos e eu quero dizer, professora Maria Helena, que foi passando ao longo do mostrar dos seus dados, eu fui enxergando a força de trabalho do Hospital Moinhos de Vento, do que a gente vivenciou também aqui em Porto Alegre, o que a gente viu acontecer também em todo o país, né? Então, duas palavras me vieram à mente, que foi resiliência e capacidade de superação dos profissionais. Então, eu tenho muito orgulho, eu sou enfermeira por formação, né, e tenho muito orgulho do trabalho que os profissionais fizeram e vêm fazendo ao longo desses 18 meses já de pandemia com tanto afinco. Bom, a gente viu aí que o grande público, né, e a gente sabido, o grande público da saúde, ele é um público feminino, né, são 77% aí na sua pesquisa, mais de 80% com menos de 50 anos de idade. E praticamente 45% com mais de um emprego. Então, todo esse olhar, né, todo esses dados mostram aonde que nós tivemos que pensar e fazer a motivação da nossa força de trabalho e o cuidado da nossa força de trabalho. Em primeiro lugar, nós pensamos claramente na necessidade, aqui no Hospital Moinhos de Vento, de ter uma linha de comunicação muito clara e transparente com a força de trabalho para que a gente pudesse não trazer ruídos, né? Já havia ruído demais
quando a gente ia para a mídia, né, para jornais, para a TV, para as redes sociais, né, já havia tanta discordância, tanta fake news, enfim, que circulavam, que nós aqui no Hospital Moinhos de Vento entendemos que uma das grandes forças seria um canal de comunicação claro, para que a gente pudesse ter todos os nossos colaboradores tranquilos e também os médicos aqui credenciados, né? Nós temos 4.000 colaboradores e mais de 4.000 médicos credenciados como força de trabalho, que a gente também acaba não falando com ela tão claramente, tão diretamente como usualmente a gente faz com os colaboradores contratados, né? Fora os serviços terceiros também, que também são muito importantes, e acho que aí vem a importância da segunda pesquisa aí dos colaboradores de apoio, que fazem com que médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, possam exercer suas funções na plenitude, na tranquilidade realmente que exige o cuidado à beira do leito. Bom, então, pensando que nós estabelecemos a nossa meta aí de uma comunicação clara, transparente, nós decidimos que nós não poderíamos enfrentar essa pandemia sem constituir um comitê executivo cuidando de todas as diretrizes, sempre olhando o paciente, o familiar, o colaborador, nessa tríade, né? Nós tivemos, então, como ações importantes, a primeira questão, né, que você trouxe muito do medo dos profissionais de se contaminarem, então, orientações claras do Serviço de Controle de Infecção, justamente estabelecendo cards para saber qual o EPI adequado, né, e aqui no Hospital Moinhos de Vento nós não tivemos falta, né, tivemos aí um suporte espetacular da nossa área de logística, nós não tivemos falta de equipamentos de proteção, embora, sim, lá no início tivemos muita preocupação em garantir que quem estivesse na linha de frente tivesse equipamento de proteção à disposição, no tamanho correto, enfim, na quantidade necessária para poder prestar um atendimento de excelência. Então, fizemos cards impressos e também digitais para fazer essa comunicação do uso correto também, porque entendemos que a desinformação seria mais um vírus circulando entre nós. Estabelecemos fluxos claros, desde vestiário, né, quando a gente fala do que tem que ser pensado, a gente precisa pensar em cada passo dentro do hospital, realmente fazer aí o trajeto desse colaborador e entender que a gente precisou de separar vestiários para quem trabalhava em área COVID, de não COVID, para diminuir o risco de contaminação. A redução de permanência dos familiares e acompanhantes dentro do hospital, porque a gente fez, sim, a redução, assim como todos os hospitais fizeram, do número de pessoas circulantes, ela acabou impactando também na força de trabalho da enfermagem. Aquele copo d'água, aquela janela que era aberta pelo familiar, passou a ser trabalho da enfermagem. Então, acabou também tendo impacto sobre a necessidade de mais enfermagem à beira do leito, né? E aí vem a importância, sim, da alta direção entender que nós precisávamos ter o foco na manutenção de quem estava aqui já trabalhando e também adicionar uma força de trabalho. Então, o grande foco nosso foi em manter a força de trabalho, né? A gente realmente perdeu algumas pessoas porque acabaram optando, por conta da pandemia, ou de sair da área assistencial ou de trabalhar em apenas um emprego, porque também a exigência, a demanda era tanta que acabaram reduzindo, né, a sua exposição. Outra questão que foi muito importante foi a gente identificar dentro das nossas estruturas profissionais que estavam em outras áreas que não assistenciais. Por exemplo, enfermagem que estava na área de formação de contas, nos próprios projetos nossos do PROAD, que não estavam na linha de frente do hospital, nós buscamos requalificar, né, treinar essas pessoas para que elas viessem para dentro do hospital e para a beira do leito. Nós temos aqui a nossa Faculdade de Ciências da Saúde, os professores enfermeiros vieram todos trabalhar e complementar jornadas, onde estava mais crítico, vieram realmente
colaborar conosco. Uma outra questão importante que nós estávamos preparando toda uma equipe para iniciar um trabalho de gestão de colaboradores em empresas. E nós tivemos a feliz coincidência desse serviço estar montado para atuar para fora da empresa e nós acabamos utilizando ele em 100% para dentro. Nós acabamos inaugurando o serviço de saúde plena do Hospital Moinhos de Vento, com foco 100%, então, no colaborador, que fez toda a gestão e segue fazendo a gestão da saúde do nosso colaborador. Então, lá nós temos, além do enfermeiro, do médico, temos apoio psicológico, espiritual, inclusive também de meditação. Então, nós tivemos várias atividades que convergiram para que o colaborador se sentisse acolhido e amparado, né? Então, lá nós começamos com a telemedicina, o colaborador que se contaminou, e nós temos até hoje 38% da nossa força de trabalho se contaminou com o Covid, né? Ou internamente ou externamente, enfim, mas tiveram Covid, tiveram que ser apoiados nesse seu cuidado. Então, todos os nossos colaboradores têm direito a plano de saúde subsidiado pelo Hospital Moinhos de Vento, ou seja, 100% de acesso gratuito para si e para os seus dependentes ele precisa pagar, mas é de um preço bem acessível. Então, nós também conseguimos ofertar, além do cuidado ao colaborador, o cuidado à família do colaborador. Então, nesse Saúde Plena Moinhos, além de fazer a gestão normal do colaborador na sua saúde, ele teve um foco muito grande na gestão do colaborador que se contaminou com Covid, fazendo todas as consultas e atendimento por telemedicina, indicando todo o cuidado, fazendo esse monitoramento e a necessidade de ele vir ao hospital, ser visto na nossa emergência presencialmente e também fazer o fluxo e apoio na deshospitalização, caso o colaborador necessitasse de hospitalização. A certa altura do campeonato, nós identificamos uma necessidade também de fazermos um apoio, criarmos um grupo de apoio a luto e perdas. Por quê? A nossa equipe, né, vários de nós perdemos familiares, mas também, e colegas, mas também a quantidade de óbitos dentro das nossas dependências aumentou muito. Então, lidar diariamente com a perda de pacientes jovens por conta do Covid também afetou muito as equipes. Então, nós criamos um grupo de apoio, nós temos aqui muito atuante a pastoral, nós somos um hospital ecumênico, mas a nossa pastoral, que é residente na casa, é a pastoral da Igreja Luterana. Junto com o nosso DH, fez várias ações justamente de apoio a esses colaboradores, justamente no luto e nas suas perdas, né? E tem sido constante isso. A pastoral iniciou uma ação que foi fantástica também, de enviar, né, pelo WhatsApp, mensagens positivas e de acolhimento todos os dias de manhã. Então, todos os dias pela manhã, a gente recebia a mensagem do pastor Daniel ou de alguém da equipe dele, justamente nos motivando para enfrentar mais um dia. E essa mensagem a gente ainda mantém na casa, ela tem uma excelente aceitação e os colaboradores esperam. Então, nós tivemos vários momentos aí, justamente usando essas mensagens, inclusive, para fazer meditação com nossas equipes. Falei de várias ações pontuais, mas não quero deixar também de falar das ações de reconhecimento, né? Acho que a gente precisa, como eu falei lá no início, reconhecer muito o quanto que nossas equipes fizeram a diferença e fazem a diferença aí nesse enfrentamento. Então, nós tivemos várias ações institucionais, além das ações que cada equipe, cada liderança também planejou, né? E muito bacana como a comunidade fez o reconhecimento, né? A gente criou, inclusive, uma equipe que fez a gestão das doações que a gente recebeu, né? A gente recebeu aí cookies, chocolates, enfim, as equipes, né? Todas
eram merecedoras de receber, não só quem estava lá na linha de frente. Então, um comitê aí se formou para que realmente houvesse uma distribuição justa desses mimos que nós fomos recebendo das empresas. Nós, né, como Hospital Moinhos de Vento, fizemos mural externo, pintando nossos muros em reconhecimento. Nós temos 2 programas, né, o Orgulho do Nosso Jeito e o Orgulho realmente de quem cuida. Então, fazendo a mobilização e mostrando esse protagonismo das nossas equipes. Nós também tivemos um cuidado de, apesar do ano de 2020, né, o resultado financeiro ter sido, todos sabem isso, né, nos nossos hospitais, acho que aconteceu muito semelhante, né, o resultado financeiro não foi bom, mas apesar disso, né, o conselho do Hospital Moinhos de Vento entendeu que nós precisávamos sim fazer um reconhecimento em valor monetário. Nós tivemos um cartão presente que foi distribuído em março desse ano, um valor conforme o salário de cada um, conforme as faixas salariais, e foi muito bem recebido por nossas equipes esse reconhecimento monetário, inclusive, visto que todas as famílias tiveram aí um abalo financeiro, né? E nós também, falando nesse auxílio, nós criamos aí um programa onde colaboradores que sentissem a necessidade de apoio com alimentos pudessem se inscrever, e nós distribuímos aí mais de 500 cestas dentro do Hospital Moinhos de Vento para colaboradores nossos que conseguiram mostrar sua necessidade em vista de, enfim, perda de renda, de poder aquisitivo da família. Fora todas as ações que a gente fez também para a comunidade, junto aí com a nossa responsabilidade social. Mas, enfim, quero terminar minha fala de novo, trazendo as 2 palavras iniciais que eu quero deixar aqui como, eu acho que, grande reflexão nossa. Ainda vem exigindo, né, acho que porque a pandemia não terminou ainda e também por termos aí o que advém da pandemia ainda vai perdurar muito tempo entre nós. Eu acho que, com certeza, estamos diferentes já e mudaremos mais ainda, né? O quanto que a resiliência de cada profissional e a capacidade de cada um em se superar e ajudar também os seus pares, seus colegas a superarem as dificuldades, fez toda a diferença, né? Fez toda a diferença no cuidado ao nosso paciente. E admitir, né, que a gente nada sabia, fez toda a diferença, porque a gente foi criando fluxos, construindo novas rotinas, processos, e com certeza a tecnologia nos ajudou muito, né, porque um treinamento era feito em 5 minutos num vídeo caseiro de WhatsApp, e a gente conseguia rapidamente espalhar isso por toda a instituição, e quando a gente recebia esse mesmo vídeo de uso de como se vestir e desvestir o equipamento de proteção de uma forma adequada, a gente acabava recebendo ele de amigos de novo, porque ele estava girando não só dentro da nossa instituição, mas também fora, né? Quero trazer aqui que também a pandemia, né, nos trouxe agilidade em vários processos. No Hospital Moinhos de Vento a gente não tinha um laboratório dedicado a esse tipo de exame, como faltou na comunidade. Em 1 mês a gente montou o laboratório, então a gente criou novos serviços, gerou novos empregos, justamente por conta dessa pandemia nos lançar desafios que a gente achava que não teria condições de superar. Então eu quero dizer que eu tenho muita gratidão aos profissionais, às lideranças que conduziram aí os nossos profissionais também, e tenho certeza que a gente vai seguir aí na frente disso tudo. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Vânia, que compartilhou conosco a experiência que o Hospital Moinhos de Vento viveu e vive ainda nos dias atuais, e eu tenho certeza que é uma realidade de todos, né? E que nós vamos ter oportunidade de debater melhor no final das apresentações. Nós vamos ter um tempo para perguntas. Eu gostaria de pedir que o professor José Luiz Amaral fizesse as suas considerações. Nós vamos ter também 10 minutos para essa apresentação. Muito obrigado, professor José Luiz.
Muitíssimo obrigado, caríssimo Luiz Cardoso. É uma imensa satisfação estar aqui com vocês. Eu estou realmente encantado aqui com a possibilidade de conversar com a Maria Helena Machado. Nós tivemos muitas oportunidades de discutir problemas até que bastante próximos a esses que nós estamos trabalhando agora, e durante um período em que eu estava na Associação Médica Brasileira e nós trabalhávamos com muita proximidade com o Conselho Federal de Medicina naquela época. Portanto, eu me lembro do Edson Andrade, da Maria Helena e do Eleusis. Nós tínhamos os três conversas muito frequentes, e a qualificação e a dedicação da Maria Helena a estas questões sempre foram objeto da nossa atenção. Portanto, voltar a conversar com a Maria Helena, que, aliás, está exatamente da mesma forma como nós a conhecemos lá atrás, eu não vou dizer há quanto tempo, isso me deixa realmente muito feliz. Muito bom ouvir as suas considerações, cara Vânia, o cuidado que é tomado com relação ao apoio, um apoio real aos profissionais de saúde da instituição que tem o privilégio de contar com a sua dedicação é muito interessante. Logo no começo da apresentação da Maria Helena, eu comecei a escrever aqui que nós talvez precisássemos colocar nas instituições de saúde, em todas as instituições, uma esfera de atenção ao colaborador um pouco diferente daquilo que nós hoje vivemos. Vou aqui transmitir uma impressão de algo que nos preocupa, de um dos aspectos que nos preocupa na gestão da própria associação médica, não? Na associação médica, assim que nós tivemos o início da pandemia, nós buscamos estabelecer um programa de atenuação dos riscos dos nossos profissionais. Não é uma instituição de saúde, mas é uma instituição que lida com médicos, basicamente. Então, médicos vêm de diferentes lugares e, portanto, é um ambiente que requer uma atenção especial. E nós fizemos, então, uma série de protocolos institucionais. E cada vez que um dos nossos colaboradores adoece, e tivemos vários colaboradores que adoeceram ao longo da pandemia, nós procuramos acompanhá-los. Felizmente, todos conseguiram ultrapassar, na Associação Médica aqui de São Paulo, este momento com recuperação, aqueles que se contaminaram, enfim, que se contagiaram. E, portanto, esse tipo de atenção à saúde, mas também o apoio psicológico e o apoio com relação às demais necessidades, as econômicas particularmente, eu penso que seja objeto da nossa atenção, e se nós devemos levar algumas lições desta pandemia, essa é uma delas. Bom, agora, com relação às lições da pandemia, vamos primeiro nos situar. Será que nós estamos no fim da pandemia? Em que fase nós estamos dessa grave crise sanitária que nos afeta já há quase 2 anos? A expectativa que todos temos é que nós estejamos numa fase de controle da pandemia. Nós estejamos entrando numa fase de controle que nos dá um pouco mais de esperança, não é? Imagina o que nós sentimos hoje, o que nós estávamos sentindo no segundo semestre do ano passado, antes do advento das vacinas. Realmente
nós estamos realmente enxergando luz. Mas há algumas preocupações que temos que guardar. Vamos lá. Qual é a primeira preocupação que nós temos praticamente todos os dias ao analisar o mapa mundi das vacinações? É que nós temos aqui, bem ao nosso lado, bem próximo de nós, um continente, porque aqui é tudo próximo nesse planeta, não é? Nós aprendemos isso também com a pandemia, não existe nada distante. Aqui, bem próximo de nós, nós temos comunidades, países inteiros, com 1, 2% de vacinação. Nós temos, portanto, aqui, bem ao nosso lado, um ambiente totalmente propício para a manutenção desta Covid-19, para a multiplicação desses vírus e para a eclosão de novas cepas. Portanto, dizer que a situação está sob controle e a pandemia está no seu fim é muito otimismo. Porém, se faz necessário nós termos essas restrições a partir do momento que nós também acabamos de apontar que começamos a ver luz onde há um ano a luz não existia. Essa pesquisa que a Maria Helena mostrou é extremamente interessante e eu agora me sinto muito motivado a terminar dessa reunião, telefonar logo para ela e dizer: Maria Helena, primeiro, que prazer te rever, depois eu gostaria que você analisasse um pouco umas pesquisas que nós fizemos aqui na Associação Paulista de Medicina, do início da pandemia. Nós fizemos 4 pesquisas com intervalo de 1 mês e meio. Foram pesquisas muito mais limitadas do que esta que foi aqui apresentada para nós. Elas foram dirigidas apenas a médicos, e apenas a médicos, quase todos eles eram do estado de São Paulo, e o número de colegas que foi estudado em cada uma dessas pesquisas esteve em torno de 2.000, 2.500 colegas. Então foram só médicos de uma 90% deles de uma determinada região do país. Portanto, tinha algumas limitações. Mas nós percebemos que no início, em abril, março, abril, maio, nós tínhamos predominante a falta de insumos, né? A falta de insumos foi algo que predominou e nós precisaríamos levar essa lição também. Os insumos que nós precisávamos no início dessa pandemia, e precisamos ainda hoje, quase todos eles eram fabricados na China e muitos deles fabricados em Wuhan mesmo, onde a pandemia se originou. E, portanto, nós ficamos sem insumos. E foi foi realmente uma situação bizarra, não? Nós, no início da pandemia, tivemos um contato com o escritório comercial da China aqui em São Paulo para discutir outras questões em termos de intercâmbio, aproximações para outras finalidades. Na época, a pandemia era algo assim que estava realmente começando, e o escritório comercial da China estava querendo comprar todos os insumos que era possível comprar. E eu me lembro de um funcionário lá que dizia que eles estavam comprando insumos que eles tinham vendido para o Brasil por um valor aproximadamente 7 ou 8 vezes mais caro do que o valor que havia sido pago pelas mesmas máscaras. Havia talvez um ano e pouco. Portanto,
era uma situação interessante, não? Você fabricava, vendia, depois você tinha que comprar de novo daqueles que haviam sido seus compradores, porque a necessidade realmente era lá naquele momento. Mas, então nós podemos levar essa lição de que nós precisamos ter estoques e nós precisamos ter um mínimo de autossuficiência. O processo de globalização nos torna excessivamente dependentes de recursos que eventualmente podem nos faltar naquele momento onde o mundo inteiro acorreu às fontes existentes de recursos. Foram as fontes de EPIs, foram as fontes de outros medicamentos, faltaram-nos medicamentos de toda sorte, não é? Aqueles utilizados sobretudo para sedação, anestesia, tivemos falta de oxigênio, enfim, tudo isto aconteceu aqui, mas aconteceu em vários outros países, aconteceu na Itália, bem no início da pandemia, portanto nós temos que rever esta situação de globalização e de falta de preparo. Lá por aquela época que nós discutíamos outras questões relacionadas ao trabalho médico, lá com a pesquisadora Marilena Machado, nós tivemos, vocês se lembram, isto foi há uns 10 anos, um pouquinho mais, nós tivemos alguns desastres aqui no Brasil. Nós tivemos no Brasil, em vários lugares, e eu penso que isso começou ali em Angra dos Reis, deslizamentos. E essas catástrofes nos motivaram muito a rever a nossa situação face a desastres, né? E naquela época, os desastres daqui eram deslizamentos, começamos a trabalhar um pouquinho nisso, e logo depois tivemos o terremoto do Haiti, e logo depois nós tivemos o ano seguinte o terremoto, tsunami e acidente nuclear de Fukushima, não é? Foi uma sucessão, não é? de tragédias. E isto serviu-nos para entender que nós estávamos muito mal preparados. Eu entendo que no início desta pandemia nós também estávamos muito mal preparados e nós éramos todos muito negacionistas no que se refere à possibilidade de desastres virem a acontecer conosco. Quando surgiu a Covid lá em Wuhan, havia uma preocupação que custou a se materializar como a convicção de que isto estava acontecendo mesmo, mas nós demoramos uns 3 meses para entender que isso podia chegar aqui no Brasil, que afinal de contas a China não é tão distante de nós, e nós fomos vendo cair em vários outros países na nossa frente e julgando que isto não iria chegar aqui. E chegou de uma maneira avassaladora. Portanto, nós precisamos também levar essa lição de que o que acontece em qualquer parte do mundo pode muito bem acontecer no dia seguinte aqui, ou já pode ter acontecido ontem e nós não termos percebido. E, portanto, nós temos que estar preparados para desastres de qualquer natureza, e desastres biológicos são e serão cada vez mais frequentes. Então, não é para nós deixarmos de lado os cuidados que nós aprendemos a ter com relação à Covid. Eu queria finalizar um pouquinho sobre valorização, né? Falar um pouquinho sobre a valorização. Esta pergunta nós fizemos aos colegas médicos em todas as entrevistas que nós tivemos com eles ao longo de mais de 6 meses, de abril até outubro do ano passado. E a maior parte dos colegas entendeu que não estava sendo suficientemente valorizado
e se manifestava algo incrédulo do ponto de vista, será que nós seremos valorizados depois disso? Até o momento, essa valorização, eu acredito que não se fez realmente sentir, né? Mas nós esperamos que um dia isso aconteça. Hoje nós comemoramos o dia de São Lucas, né? Hoje é o dia do médico. E eu fico imaginando o que os médicos gostariam para um dia como esse. Então, depois de quase 2 anos de pandemia, de sacrifício, de trabalho, quando a população, a sociedade inteira passou a entender o que é saúde, a importância desse tema, o que nós gostaríamos de ver acontecer nesse dia. O dia dos pais, os pais ganham um presente. O dia das mães, as mães ganham um presente. O dia do professor, às vezes eles ganham lá uma maçã, não era assim? O que os médicos gostariam de ganhar hoje, né? Então, eu tenho absoluta certeza de que os médicos gostariam de ganhar hoje era o fim da pandemia. E esse fim da pandemia só nos pode ser dado pela sociedade que nós atendemos. Portanto, é cada cidadão que pode nos dar esse presente, fazendo basicamente 3 ações. A primeira é se vacinando. Então, que as pessoas se vacinem. Que as pessoas se vacinem, porque é assim que nós entendemos que os médicos podem ser valorizados. Os nossos colegas da medicina intensiva, que recebiam pacientes... Vou pedir para você concluir, que nós estamos no horário já. Termino imediatamente. E recebi os pacientes em fase mais grave. Esses colegas se mostraram muitas vezes muito revoltados pelo fato de que lá no hospital eles tinham de intubar, ventilar e consolar familiares de pacientes muito graves, enquanto outros se aglomeravam nas ruas sem máscaras e outros se recusavam a se fazerem vacinar. Portanto, eu penso que a valorização mesmo do médico que nós gostaríamos de ter, é claro, a financeira é ótima, a moral também, mas nós gostaríamos de ver pessoas vacinadas, pessoas não aglomeradas e pessoas mantendo distanciamento social e usando máscaras adequadamente. Durante quanto tempo isso for necessário, porque nós temos os vírus aqui se multiplicando celeremente, com um imenso risco de nós vermos uma eclosão de novas cepas e recomeçarmos outra vez. Muito obrigado. Muito obrigado, José Luiz, pelas palavras. Infelizmente, nós temos um horário para cumprir. As apresentações foram fantásticas. Nós temos aqui uma quantidade muito grande de perguntas do público que está acompanhando, mas infelizmente nós não vamos ter tempo para que nós possamos interagir. De qualquer forma, nós vamos encaminhar essas perguntas para vocês e assim que possível, se houver uma oportunidade de responder dentro de um prazo razoável, né? Então, eu queria agradecer a todos novamente, foram excelentes apresentações e certamente vão dar motivação para muitos pensarem nesse tema. Excelente momento que nós tivemos com todos vocês. Muito obrigada a todos pela aula. Eu quero só fazer uma ratificação. O professor Luiz Cardoso é diretor de governança clínica. Muito obrigada a todos. Agora sim, tudo certo então? Vamos